Olá! Durante o processo construtivo de um pavilhão, nós temos um padrão, né, que é montado o primeiro pórtico, é montado o segundo pórtico e ao invés de ir para o terceiro, quarto e quinto pórtico, para no segundo pórtico, trava-se esse pórtico com terças, certo? E entre essas terças é feito contraventamento, né? É feito travamento com diagonais. Diagonais geralmente de barras, tá? Barras muito esbeltas que são incapazes de resistir compressão, certo? Então é feito barras redondas geralmente, certo? Ou cordoalha, ou alguma outra peça, talvez até cantoneira de baixa dimensão, certo? Mas é travado com diagonais, certo? É possível também trabalhar com diagonais de alta rigidez, mas isso tende a ser mais caro e é muito pouco utilizado. Então o padrão é barras redondas, pequenas, leves, certo? Que travam a peça. Mas por que isso? Por que a gente utiliza tanto isso na estrutura metálica e isso é tão importante, mas no concreto armado a gente não tem nada disso? Bom, então, no concreto armado, que é o que a gente estuda mais na faculdade, geralmente, tá? A maioria das faculdades do Brasil são focadas no concreto armado, o que acontece? Nós temos, então, uma laje, certo? Então, o padrão da estrutura é uma laje, cheia de vigas, tá? E essas vigas a gente não precisa verificar flambagem lateral. Por quê? Porque elas estão travadas por uma laje, certo? Então a laje está travando as vigas, certo? Consequentemente também, né, toda a região ali, né, qualquer outra peça que teria chance de flambar está travada pela viga, né? Pela laje, no caso. Por quê? Porque a laje é uma peça gigante, certo? Então a laje pode ser fina, tá? Uma laje de 10 centímetros maciça é comum, tá? Mas se ela tiver 800 metros quadrados, ela pode ter então uma área de 20 por 40, certo? Totalmente travando. Então, uma peça de 20 por 40, ela tem uma inércia absurda no eixo dela, certo? Então, essa peça aí trava perfeitamente, ela trava com uma qualidade de travamento incrível, né? Todas as peças, certo? Tanto que isso simplifica muito o cálculo do concreto armado, certo? Mas, na estrutura metálica a gente não tem isso. Inclusive, em qualquer outro material que não seja capaz de fazer uma peça daquele tamanho, daquela laje de concreto, e não tem o mesmo procedimento. O que acontece é que as peças podem flambar, tá? E qualquer peça em compressão pode flambar em qualquer direção, certo? Baseado nas propriedades dela, no eixo fraco dela, no menor raio de giração, ela pode flambar. Se ela não estiver travada corretamente, ela pode flambar, certo? E como a gente está trabalhando com peças muito esbeltas na estrutura metálica e peças longas, principalmente entreliças, o risco de flambar é alto, certo? Então, a gente tem a treliça. Ela é composta de banzo superior e inferior. Quando a gente tem cargas gravitacionais, o banzo superior está comprimido, certo? Então, esse banzo, o que vai acontecer? Ele vai querer flambar, certo? Ele vai flambar porque ele não é perfeito, né? Ele vai gerar uma flambagem. Em torno, no eixo, no plano da treliça, então, né? Tá aqui o banzo, aqui as diagonais, né? As diagonais travam o banzo para ele não flambar no eixo da treliça. Porém, pode acontecer o quê? Que se aqui está a treliça, ele flamba assim, certo? Então, ele flamba assim para o lado. Então, a treliça tem o risco de flambar para o lado. Por isso, a gente coloca as terças. Só que eu não posso travar em uma coisa que não está rígida, certo? Se eu estiver caindo e for me segurar em alguma coisa, eu tenho que me segurar em alguma coisa que seja capaz de resistir à carga, tá? Então essa flambagem aqui, por mais que não seja uma carga tão elevada, ela gera excentricidades, ela gera algumas cargas, certo? E se travar em outra, apenas travar um pórtico em outro, o que vai acontecer? Se um flambar, o outro flamba junto. Então, esse aqui flama para o lado, esse aqui vai flambar para o lado também. Não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar em um ponto rígido, ou seja, lá no chão. Certo? As terças estão em linha reta, nenhuma é diagonal, então não funciona. Eu tenho que pegar então cabos, certo? Vindo lá de baixo e travando todo o pórtico, certo? De maneira que, como lá embaixo é rígido, isso aí vai firmar toda a estrutura, certo? Então, isso é o primeiro caso. Além disso, tem que considerar o quê? Que esse travamento aqui, como ele gera um pórtico rígido, né, o que ele está fazendo na prática? Bom, ele está funcionando como uma treliça, tá? Ele está funcionando como uma treliça de 6 metros de altura, tá? Isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma treliça, certo? Se eu olhar de cima, certo? Então, eu venho aqui e olho de cima a estrutura, eu vejo aqui nada mais é do que uma mega treliça, certo? Aqui está um banzo, aqui está outro banzo, as terças servem de montantes, certo? E as diagonais, os xamentos, né, as barras de contravento servem de diagonais da nossa treliça, beleza? E aqui também, quando chega na parte lateral, né, eu tenho o pilar servindo de banzo, certo? Os dois pilares servindo de banzo, certo? Claro, qual comprimido, qual tracionado, depende da direção do vento, certo? As terças servindo de montantes e o X, né, as barras retas de contravento servindo de diagonais, certo? E
Como a gente sabe que essas barras não têm uma rigidez considerável, elas são muito esbeltas mesmo, elas flambam muito fácil. Na hora que o vento aplica, como a gente não sabe a direção que ele está, o que a gente sabe é que quando temos duas diagonais em X, uma está em tração, outra em compressão, tá? O que a gente faz no dimensionamento, a gente pega essa compressão e ignora ela, tá? Por quê? Ela não vai resistir quase nada, a gente pode ignorar ela, que não vai afetar a estrutura, certo? Então a gente ignora ela, pegamos a tracionada. Então a tração é resistida por todo esse X feito, certo? Já a compressão é resistida pelas terças, certo? É por isso que terças têm que ter correntes muitas vezes, tá? Terças esbeltas precisam de correntes, certo? Para travar ela, de maneira a garantir que ela não tenha uma esbeltez muito elevada e seja capaz de resistir à compressão, certo? Então aqui está a primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem, bom, a gente tem que saber quais cargas que estão sendo aplicadas nesse pórtico, tá? A gente tem quais cargas então? Bom, primeira carga que a gente tem é na montagem, certo? Por quê? Bom, pela norma 8800, uma peça pode ter uma excentricidade inicial já de montagem de L sobre 500, tá? L sobre 500 é bem pequeno, né? Mas, se a gente pega a calculadora aqui e pega essa treliça, né? Treliça, então vamos imaginar com 20 metros, tá? 20 metros não é nenhum absurdo para uma treliça, tá? 20 metros é normal na estrutura metálica para galpões, certo? Então 20 metros e eu tenho aqui então, divido isso por 500, tá? 20 metros dividido por 500 é 4 centímetros, certo? Então se tem uma peça com 4 centímetros e essa peça está sofrendo uma carga de, digamos, 5 toneladas força, multiplicado por 5 toneladas força, e em centímetros, eu já tenho uma carga aí, um momento fletor fora do eixo de 20 toneladas força, centímetro, certo? Esse momento aqui tem que ser absorvido por alguma peça, tá? E o que acontece? Ele é absorvido, então, se esse pórtico aqui está errado, ele vai ser absorvido por essa treliça aqui e por essa, certo? Então, a peça vai querer começar a flambar e esse pórtico aqui vai absorver esse momento, certo? E esse aqui também vai auxiliar, né? E se eu tiver algum mais intermediário, também vai auxiliar. Mas isso aí depende do projetista se vai ser colocado ou não mais X intermediário, né? Mais travamentos intermediários, tá? E isso depende também do tamanho do galpão, certo? Então, entendemos aqui a primeira carga, né? Flamagem. Segunda carga. Segunda carga é a carga do vento, certo? A carga do vento no oitão. Por quê? Bom, vamos imaginar aqui, né? Aqui eu tenho um pilar, certo? E aqui eu tenho esse oitão do pilar, certo? Mais a base aqui, certo? Quando o vento chegar e aplicar nessa estrutura, com certeza ela vai ter que receber a carga de alguma maneira. Se a gente tem aqui uma parede, ou a gente tem aqui um fechamento metálico, certo? Que também tecnicamente também é uma parede, né? Mas é uma parede metálica, certo? O que vai acontecer? Toda a carga vai vir aqui, certo? E aqui nós temos o que? Nós temos 150 metros quadrados, tá? Então a gente tem uma área considerável, 150 metros quadrados, e todos esses 150 metros quadrados, quando chegar a carga de vento, ela vai ser aplicada por esse pórtico, certo? Então vamos fazer uma conta rapidinho aqui. Bom, vi no Visual Ventos, tá? Mas isso você consegue fazer também na NBR 6123. Coloquei uma carga aqui, né? Desenhei o galpão, né, no Visual Ventos, e ele me deu uma carga aqui de 0,7 a carga básica de vento, certo? Então, se eu tenho uma velocidade básica de vento de 40 metros por segundo, um S1 igual a 1, um S2 igual a 0,93, um S3 igual a 0,95, eu tenho uma velocidade de vento básica de 35 metros por segundo. Elevo ao quadrado e divido por 16, eu tenho 78 kg por metro quadrado, certo? Se eu divido isso aqui por 1000 para ter em tonelada força e multiplicar por 150 metros quadrados, 150,8, eu tenho então 11,77 toneladas de vento chegando do nada e acertando direto nesse oitão, tá? E esse oitão tem que ser capaz de resistir, certo? Então, as terças vão ficar apoiadas, então essas terças, né, que recebem a carga das telhas, certo? Se for fechamento de telhas, no caso, claro, né? Então, essas terças recebem a carga das telhas, elas transmitem a carga para o pilar. O pilar, então, esse pilar de oitão aqui, certo? Então, esse pilar de oitão aqui, ele está travado na base, apoiado ou engastado, depende do dimensionamento, certo? Aqui em cima ele está apoiado, certo? A não ser que tenha uma treliça aqui, ele vai estar apoiado, certo? Então ele vai estar apoiado aqui e como ele fica alinhado com o X, né? Isso aqui é um padrão que o X deve ficar alinhado com as terças. E se houver pilares do oitão, o pilar do oitão tem que ficar alinhado com o X, certo? Então o que vai acontecer? O apoio aqui vai ser transmitido para essa terça, certo? E com certeza, assim que passar para a terça, vai depois para diagonais, né? E se ele está
puxando para fora do galpão, já vai direto para as diagonais, certo? Então, isso aqui está funcionando como o quê? Bom, ele vai distribuir a carga na terça ou nas diagonais. Isso aqui vai funcionar como uma mega treliça e vai distribuir as cargas aqui para a ponta, certo? Então, essa treliça aqui, chegou aqui, dobra, não tem problema essa dobra, certo? Por quê? Porque o banzo também dobra, certo? E nós temos capacidade de resistência aqui, certo? Temos um montante aqui e tudo mais. Não tem problema, certo? E o X vai até a base, na base onde ele descarrega, certo? Essa carga de vento, claro, tem que ser calculada e dependendo da rotulação ou do engaste desses pilares na base, vai ser alterado, certo? Se aqui a tesoura também está funcionando como terça, certo? Essa tesoura tem que ser dimensionada também para terça, certo? Então é mais um fator. Mas como ela está apoiada nos pilares, isso não tem de ser um fator tão crítico, até, mas deve ser dimensionado, certo? Além disso, ela está apoiada nas terças no eixo fraco, certo? Então não é tão crítico, mas deve ser dimensionado, tá? A questão é, esse xamento aqui todos, e todas essas barras aí, por que estão aí? Bom, porque elas travam todas as tesouras, certo? Elas garantem que a tesoura não flame fora do plano, certo? Então isso aqui já é um fator muito importante que não pode ignorar, tá? Aqui no concreto armado a gente não precisa disso, mas porque a gente tem a laje travando tudo, mas na estrutura metálica são peças muito esbeltas, são peças longas, então a gente tem que considerar a flambagem para todos os eixos, certo? Então, travou aqui, beleza, está travado a estrutura. O que mais que temos? Bom, além disso, nós temos a carga de vento. Então, a carga de vento vem e bate nesse oitão aqui. O que vai acontecer é que esse oitão aqui vai estar, os pilares vão estar engastados ou apoiados na base, mas eles têm que estar apoiados também em cima, certo? Então, esses pilares aqui, de maneira a ter uma resistência considerável, eles transmitem os esforços para essa mega treliça aqui, composta pelos contraventos, tá? E claro, né, se houvesse uma ponte rolante que tende a acelerar e desacelerar, é mais uma carga a ser considerada também no contravento, certo? E essa carga aqui também, né, vai ser distribuída por essas barras de X lateral, certo? Então, esse contraventamento, que a gente chama de contraventamento por simplificação, mas ele serve para qualquer carga lateral, ele vai distribuir cargas também de frenagem e aceleração de pontes rolantes, beleza? Então, qualquer carga fora do plano, quando a gente não tem um diafragma rígido, que é só uma coisa que a gente tem no concreto armado, deve ser resistida. É por isso que tem muitas coisas aí que o concreto armado ele acaba escondendo, né? Ele esconde que a peça flama para o lado fraco, porque a gente tem a laje. Então a gente tem que considerar isso aqui no metálico, tá? E isso aqui é uma coisa que a gente estuda muito em resistência de materiais e teoria de estruturas. Timochenko fala muito disso, por exemplo, mas se a gente ignora isso, o que acontece? Se a gente for só pela prática, quem vai na prática nunca entende isso aqui, né? Então, isso aqui é teoria básica, tá? Mas é teoria que deve ser estudada. Se não for, com certeza você vai ter problemas, beleza? Então seria isso, até a próxima.